tudo bem? Eu sou a professora Tassiana, professora de língua portuguesa. O assunto da nossa aula de hoje é usos da vírgula, esse sinal de pontuação tão utilizado na escrita de um texto formal e informal. Primeiramente, é necessário destacarmos algumas regras para esse melhor uso. O conhecimento da regra facilita muito o uso correto desse sinal de pontuação. Não basta simplesmente estarmos cansados para acrescentar uma vírgula ao texto, uma vírgula à frase, esse cansaço da leitura. Na verdade, as regras elas não casam com o cansaço na hora de falar. É necessário conhecermos mais a fundo como se dá todo esse processo de colocação de vírgula numa oração, num texto. Primeiramente, é necessário diferenciarmos o período simples do período composto. De uma maneira muito didática, o período é uma sentença que se inicia por letra maiúscula e termina pelo ponto final, o ponto de exclamação ou o ponto de interrogação. Para um período ser simples, eu conto apenas com uma oração dentro dele. E como é que eu conto, Tassiana, o número de orações presentes dentro de um período? Contando o número de verbos ou de locuções verbais. Locução verbal é quando eu tenho dois verbos que emitem apenas uma ideia de ação. Nesse caso, ao invés de contarmos duas orações, contamos apenas uma. Observem a seguinte frase. Ela comprou bananas, limões e laranjas. Eu tenho o verbo comprou, o único verbo da minha oração. Isso basta para eu classificar esse período como período simples. E o uso da vírgula, onde ele entra aqui? Ele serve justamente porque há uma enumeração de elementos de mesmo valor sintático. Observem, bananas, limões e laranja complementam o sentido do verbo comprou, eles são objetos diretos. Portanto, eu usei a vírgula para indicar que há justamente essa enumeração, é como se eu estivesse contando os itens comprados. Da mesma forma, aqui embaixo eu tenho um período simples também, que se inicia por letra maiúscula, termina pelo ponto final. Garoto, fique perto de seu irmão. Olha só, o único verbo aqui é fique. A vírgula foi utilizada nesse caso para separar o vocativo do restante da frase. O vocativo é uma marca de interlocução, é um chamamento, é a forma como eu me dirijo a esse interlocutor, a pessoa com a qual eu estou falando. Então, eu sempre separo o vocativo por vírgula. Na frase de baixo, eu tenho também um período simples, o único verbo que eu encontro aqui é o é, e a vírgula foi utilizada para separar o aposto. O aposto é uma explicação a mais de um nome, de algo presente na frase, com valor de equivalência. Brasília, capital do Brasil, é uma cidade quente. Capital do Brasil não é Brasília? E da mesma forma, Brasília se refere ali ao nome da capital do Brasil. Percebam que eu disse, eu acrescentei informações e essas informações possuem valor de equivalência. Toda vez que isso acontecer, o aposto ele deve vir separado do restante da oração por vírgula. Na frase seguinte, nós temos um exemplo clássico do uso da vírgula, que é quando a gente tem um adjunto adverbial, seja ele de tempo, de lugar, de modo, do que quer que seja, antecipado. O que significa isso? Quando ele vem antes da oração. Toda vez que eu inicio uma oração por um adjunto adverbial, é necessário separá-lo por meio da vírgula. E aqui, vamos imaginar o contexto em que eu estou escrevendo uma carta argumentativa, uma carta pessoal, e que é necessário colocar data e local. Aqui eu presto uma homenagem à minha cidade natal, interior de São Paulo, São José do Rio Preto. Então, observem que há necessidade de se separar o nome da cidade, o local, da data em que eu escrevi a carta, ok? Aqui, pessoal, eu faço uma observação a respeito da ordem canônica da linguagem. O que vem a ser isso, professora? É uma ordem que não permite uma interrupção dos elementos sintáticos. Se eu sigo a ordem canônica da linguagem, eu não preciso colocar vírgula na minha oração. A ordem canônica é a seguinte: sujeito mais verbo, mais o complemento desse verbo, seja objeto direto ou indireto, mais o adjunto adverbial, independente também da circunstância que ele expressa. O que tem que ficar claro é,
Se eu inverter a ordem de algum desses elementos sintáticos, é necessário separá-lo por vírgula. Observem aqui em cima. Do alto da montanha, ele via sua cidade. Para eu não colocar vírgula nessa oração, esse adjunto adverbial, ele tinha que estar no final do meu texto. Observem a correspondência aqui na frase que eu coloquei. Sujeito, Maria, verbo, experimentou, complemento verbal, objeto direto, experimentou o bolo, percebam, eu não tenho preposição aqui, funciona então como objeto direto. No café da manhã, ou seja, no momento, um adjunto adverbial de tempo. Essa estrutura aqui não me permite o uso da vírgula. Caso eu quisesse, por exemplo, colocar no café da manhã, no início da frase, eu teria que separar no café da manhã por vírgula. Se eu quisesse também antecipar, no caso aqui, o complemento verbal, o objeto direto, eu também teria que colocá-lo entre vírgulas, ok? Vamos agora ao uso da vírgula no período composto. Se o período simples ele tem apenas uma oração, apenas um verbo, o período composto ele possui duas ou mais orações. Lembrando o conceito de período, uma sentença que começa por letra maiúscula, termina por ponto final de interrogação ou de exclamação. Primeiramente, é necessário a gente inferir o período e logo depois é necessário contarmos a quantidade de verbos presentes nesse período. Observem aqui, eu tenho o verbo chegou e tenho o verbo alegrou-se. Tem um período composto. Existem dois tipos de períodos compostos. O período composto por coordenação, quando as orações elas são sintaticamente independentes. Um verbo, uma ação expressa, não depende necessariamente de uma anterior e nem de uma posterior. Ele já se basta, as orações elas são independentes. E tenho também o período composto por subordinação, em que uma oração acaba dependendo sintaticamente da outra para sua total existência. Esse primeiro exemplo, eu tenho, na verdade, elementos próprios aí do período composto por subordinação. Observem aqui, eu separei aqui a cor das duas orações e não foi proposital. Quando ele chegou, percebam que para eu entender essa frase de maneira completa, eu preciso do que há depois da vírgula. A regra é a seguinte para o uso da vírgula no contexto de oração subordinada. Existe uma relação de dependência entre essas duas frases. Se eu não quiser colocar a vírgula, basta eu colocar a oração principal, que é aquela que não contém conjunção, em primeiro lugar, e depois a oração subordinada. Ficaria o seguinte aqui: a garota alegrou-se quando ele chegou. Nesse contexto, não precisava colocar vírgula, eu não preciso utilizar aí o sinal de pontuação. Porém, quando ocorre a inversão dessas orações, a vírgula se torna necessária. Aqui eu optei por colocar primeiro a oração subordinada adverbial, mas como eu sei que essa é uma oração subordinada adverbial? Por meio da conjunção presente dentro da oração. Olha só, quando. Quando é uma palavrinha responsável por ligar uma oração à outra. Então, nesse contexto, eu tenho a minha oração subordinada adverbial primeiro, para depois colocar a principal. Por conta dessa inversão, eu utilizei aí o sinal de pontuação da vírgula. Logo abaixo, eu tenho um período composto também. Percebam, eu coloquei aqui de azul a quantidade de orações referentes à quantidade de verbos. E esse período composto, ele é composto por coordenação. As orações, elas são completamente independentes uma das outras. Eu entendo, voltei correndo, eu não preciso do restante da frase para entender, para fazer uma compreensão total desse enunciado. Da mesma forma que subir as escadas faz todo sentido, eu não preciso também do restante da oração para uma compreensão dessa oração. E abrir a porta também tem um sentido totalmente independente das outras orações. Então, nós dizemos aqui que eu tenho um período composto por coordenação. Esse período composto por coordenação, ele possui dois tipos diferentes de oração. A oração coordenada assindética e a oração coordenada sindética, ok?
Assindética é quando a gente tem ausência de conjunção. Essa palavrinha sindética, ela vem lá do grego. Existe uma palavrinha chamada síndeton, que quer dizer conjunção, ligação. Quando há ausência, na verdade, de conjunção, nós temos orações coordenadas assindéticas, que é o caso dessa oração aqui em destaque. Voltei correndo, subi as escadas, abri a porta. Eu tenho 3 orações sintaticamente independentes, nenhuma delas apresenta conjunção, portanto, eu tenho 3 orações coordenadas. É uma enumeração de orações coordenadas assindéticas, que possuem ausência de conjunção. Se eu opto por escrever uma oração com conjunção, eu tenho que separar necessariamente essa oração sindética, essa oração que tem a presença de conjunção, da minha oração assindética. Observem aqui. Estudou pouco, no entanto, foi aprovado. Eu tenho um período. Esse período ele é composto, estudou, foi, meu verbo. Eu tenho 2 verbos, então ele é um período composto. Esse período ele é unido aqui por meio da conjunção, no entanto, que acaba estabelecendo uma relação de contrariedade, de oposição. Nesse caso, quando dentro de um período eu tenho uma oração assindética, sem conjunção, e uma oração sindética com conjunção, a vírgula ela serve, na verdade, para separar esses 2 tipos de orações. Nessa última oração, nós temos um exemplo claro aqui de oração intercalada, em que há uma mistura dos discursos. Geralmente, o discurso do narrador, ele interfere ali no discurso da fala de um personagem. Esse é um exemplo claro. E o menino, perguntei eu, estará presente? Então, dentro desse contexto de pergunta, eu introduzo ali um trechinho pertinente ao narrador, no caso da frase. Há um destaque que eu quero fazer com relação à conjunção e. A conjunção e, ela tem valor de adição dentro de um período composto por coordenação, em que as orações elas são sintaticamente independentes, e ela adquire um valor de adição, de soma. Quando as orações se referem a sujeitos distintos, é necessário separar essas 2 orações por meio da conjunção e. Por exemplo, o marido prefere ir ao teatro e a esposa ao cinema. Percebam, eu tenho sujeitos distintos, um prefere ir ao teatro, o outro prefere ir ao cinema. Nesse caso, é necessário eu separar a oração antes do e por vírgula. Quando é o mesmo sujeito, não é necessário. E aí, pessoal, ficou claro o uso das regras de pontuação referentes à questão da vírgula? Então, nessa aula de hoje, nós vimos as regras referentes ao período simples e regras referentes ao período composto, juntamente com a observação feita aqui com relação à conjunção e. Foi um prazer estar aqui de novo com vocês, pessoal. Muito obrigada, valeu, até a próxima!